Bela homenagem aí ao professor Flávio Jorge, que a gente fez aqui na Semana de Jornalismo da PUC. O professor que foi muito importante para o curso de jornalismo. Sei que a gente não chegou a ter aula com ele, mas, por exemplo, ele chegou a dar aula para o Silvio Miele, que é professor aqui do curso, que se formou aqui. E, bem, só de ter visto esse vídeo aqui já deu para ter uma noção do que a PUC perdeu, do que a humanidade perdeu. Acho que é um legado que a gente também, como jornalista, não pode deixar morrer. A mesa de hoje ela vai tratar do tema, né, da mobilidade urbana em São Paulo, e a gente vai fazer uma entrevista coletiva. Mas antes eu queria só agradecer. Em primeiro lugar, a gente já está no penúltimo dia de Semana de Jornalismo. E isso foi falado na primeira mesa, mas eu acho que é importante reiterar. Agradecer à comissão de alunos que ajudou a organizar a semana, Centro Acadêmico Benevides Paixão e o Departamento de Jornalismo da PUC, né? E representando aqui o departamento, queria chamar o professor Douglas Cangiani para sentar aqui na mesa. Ele vai apresentar o departamento. E também, né, o nosso convidado, ele que vai fazer as honras de hoje, vai ser o nosso entrevistado. A gente vai fazer uma entrevista coletiva sobre o tema, que é o Lúcio Gregori. Vou chamar ele aqui para sentar. O Lúcio, ele é engenheiro e ele foi secretário de transportes durante a prefeitura da Luiz Erundina, aqui em São Paulo, né? Ele participou de uma gestão contada, entre outros nomes, como nas várias secretarias de governo. Ele participou de uma gestão que contava com o nome de Marilena Chauí, Paulo Freire, Paul Singer, e foi nesse mesmo governo que ele formulou um projeto, inclusive foi comentado na segunda-feira sobre esse projeto. Alguém lembra de qual que era? Ganhou um ponto. Ele anotou, né? Acho que pouca gente anotou. Então, ele participou da formulação do Tarifa Zero, que era um projeto que, em linhas gerais, ele propunha a não tarifação dentro dos transportes, né? Dentro dos ônibus, transporte público. O Lúcio até pode falar melhor sobre isso. E, bem, feita essa apresentação, eu queria passar a palavra para ele, fazer uma pequena abertura, e aí a gente começa com as perguntas. Quem quiser falar, levanta a mão, aí eu anoto aqui, aí, por favor, vem fazer a pergunta aqui na frente, tá? Bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade de falar uma vez mais sobre esse assunto, que é muito grato. Eu vou fazer uma colocação de 5, 10 minutos, porque interessante mesmo, acho que é fazer conversa de perguntas e respostas. Primeiro, eu queria colocar 3 aspectos. Primeiro, para mim, transporte coletivo nas cidades é uma questão política e uma disputa de recursos do Estado. Essa é a questão dos transportes coletivos e, mais geral, da mobilidade nas cidades. A técnica vem a posteriori daquilo que for determinado e resultado das disputas políticas na sociedade. Em segundo lugar, queria dizer a vocês da fabulação a propósito da mobilidade, fabulação essa que faz com que as pessoas introjetarem na sua cabeça que, em última instância, o seu deslocamento é de sua responsabilidade e, mais do que isso, que esse deslocamento de sua responsabilidade deve ser pago por ele no momento em que o faz, o deslocamento. Isso é uma fábula que foi assemelhada à fábula da formiga e da cigarra, e também é uma fábula. Talvez a cigarra hoje pudesse ser backing voice do Justin Bieber e fosse milionária, enquanto as formiguinhas continuariam carregando a sua folhinha sem direito a 13º salário. É uma outra fábula que eu posso fazer. Nisso tudo, a tarifa desempenha o papel de fetiche.
exatamente porque nesta fábula ela assim foi transformada. Finalmente, eu queria dizer a vocês que a mobilidade física tem tudo a ver com a mobilidade social. Tanto tem mais mobilidade quem tem melhor nível social, digamos assim, renda, entre outras coisas, o social, como também terá mais chance de ascender, aspas, na vida, quem tiver mais mobilidade física em relação a quem não tiver mobilidade física na mesma proporção. E, finalmente, as cidades brasileiras, sobretudo, são aquilo que Milton Santos dizia, cidades corporativas, e elas são o resultado de, fundamentalmente, a disputa de recursos do Estado, até aqui supinamente vencido pela indústria imobiliária associada à indústria do transporte individual ou indústria automobilística, genericamente. E que existe uma diferença entre uma cidade feita para o transporte individual de uma cidade em que a maioria dos deslocamentos possa ser feita pelo transporte coletivo. Existe uma diferença de qualidade de vida, de forma de viver, de forma de comunicação entre as pessoas. Depois a gente vai falar, tem um pouco a ver com o que o professor Jorge falou aí no documentário. E, finalmente, para fechar esse conjunto de reflexões que eu proponho aqui, assim, inicialmente, quem paga a conta e quem se beneficia da disputa dos recursos do Estado no Brasil. Até onde eu saiba, e depois a gente pode comentar sobre isso. Quem paga a conta, por incrível que pareça, são os que menos têm. E quem se beneficia mais são os que mais têm. Exatamente o oposto de tudo aquilo que se aprende nos bancos escolares a respeito da progressividade dos impostos e taxas numa sociedade, aspas, democrática. E, finalmente, no meu conjunto de reflexões, algumas propostas que eu faço. Não são só apenas a tarifa zero, é um nome de fantasia. Um conjunto de coisas que precisam ser feitas, disputadas na sociedade, para que realmente a gente tenha a mobilidade proporcional àquilo que as cidades, que hoje representam o maior lugar ocupado pela humanidade, oferecem, não igualmente para todos, mas diferenciadamente, inclusive em função das diferentes mobilidades que se tem nas cidades e nos urbanos, sobretudo no Brasil. É isso aí. E eu fico aberto a todas as perguntas que vocês quiserem e as responderei na medida das minhas possibilidades. É isso aí. Vamos lá. Para inaugurar, eu tinha preparado uma pergunta aqui, só para começar, e aí, né, depois que encerrar, as pessoas vão levantando a mão. Que a gente teve, semana passada, né, foi a greve do metrô, só para ver se eu não estou louco. Ontem eu estava falando que ontem era quinta-feira e hoje é quinta-feira. Então, só para localizar. Semana passada a gente teve uma greve do metrô, né? E repercutiu muito na imprensa, nos meios de comunicação, de que isso prejudicou a vida do cidadão, né? De que São Paulo ficou um caos. Eu queria saber assim, que medida você avalia que, na verdade, aquela greve do metrô, ela deu uma verdadeira dimensão para a gente do que é a cidade de São Paulo, do que é a mobilidade urbana em São Paulo? O primeiro passo que você cita, né, é como a mídia trata a questão das greves quando ocorrem no setor de transportes coletivos. Tudo isso faz parte da fábula. O que ela vai mostrar? As pessoas disputando o espaço nos veículos disponíveis, etc., ansiosas, angustiadas, porque vou chegar tarde no emprego, vou perder compromisso, etc., etc., etc. Ou seja, reforça essa fábula de que quem tem que se movimentar é o personagem passageiro. E, na verdade, você deveria chegar no ponto do metrô, na estação do metrô, e dizer: o metrô está em greve, tá bom, vou embora para casa e me avisem quando ele voltar a funcionar. Né?
Mas não é isso. A outra coisa é tratar o transporte coletivo, ele vira absolutamente essencial, é curioso, é no momento da greve. Aí ele aparece com toda a sua importância, coisa que até então ele tem apenas na palavra, né? Na fala. Mas na realidade ele aparece como tal quando tem a greve. E aí coloca-se a mídia, inicialmente ela vai mostrar essas coisas. Se a greve durar um pouco mais de tempo e o caos se estabelecer definitivamente na cidade, outros personagens da cidade vão surgir para dizer, olha, precisa acabar com esse negócio porque a cidade não funciona. Ou seja, as pessoas não chegam no trabalho, as pessoas não chegam no comércio, nos serviços, não consomem, ou seja, a cidade entra em colapso. E aí, de repente, aparece com toda a clareza a quem, de fato, o transporte coletivo beneficia. Não é ao passageiro que se sente obrigado a se deslocar, mas ele na realidade, garante e viabiliza o funcionamento da cidade. A greve do metrô mostra isso, né? E vai mostrar também um outro aspecto, isso é uma outra discussão que a gente pode verificar, que é colocado pela mídia sutilmente, mas que é, para usar um palavrão, a luta de classes. Os grandes culpados do caos que se estabelece na cidade são os trabalhadores do setor de transporte, né? Então, há uma forma clássica pela qual esse assunto é tratado na nossa sociedade, pelo menos no Ocidente, da forma que a gente a conhece, que é o famoso jogo a provocar a divergência interna entre aqueles que vivem às custas do seu trabalho, né? Então, é jogar o trabalhador que quer chegar no trabalho versus o trabalhador que quer ter um aumento de salário quando ele é funcionário do metrô. Aliás, nessa greve, teve uma coisa curiosa, né? Os metroviários, num certo momento, iam propor a catraca livre, não sei se leram isso, né? Aliás, de uma maneira sui generis, porque eles sugeriram à companhia do metrô que fizesse a catraca livre, o que revela um pouco também um comportamento sui generis dos sindicatos no Brasil atualmente, né? Na Argentina, em Buenos Aires, quando teve a mesma coisa, os trabalhadores do setor de transporte coletivo lá do metrô não perguntaram e nem sugeriram à empresa que fizesse a catraca livre, eles simplesmente a fizeram. Eles liberaram as catracas em Buenos Aires, né? Mas isso também é um outro aspecto curioso a ser considerado. Não sei se... Pode. O senhor acha que, por exemplo, o Ministério das Cidades deveria ter um papel mais ativo na questão da mobilidade urbana dentro do quadro geral brasileiro? A gente nunca ouve falar, está completamente, parece que apartado dessa questão. Então, gostaria de ouvir a sua opinião. Na verdade, o Ministério das Cidades atua na área do transporte coletivo, e até recentemente houve a publicação da Lei da Mobilidade. Não sei se já ouviram falar. É verdade que um ministério que levou 9 anos para conseguir dar à luz a Lei da Mobilidade no Brasil, quando esse assunto é candente e a questão da mobilidade urbana está colocada aqui de maneira aguda há muito tempo. Mais do que isso, é uma lei extremamente, a meu modo de ver, extremamente tímida. Eu tenho aqui ela, né, e tem um conjunto de comentários, é uma salada mista conceitual entre o que é acesso universal, o que é público, o que é privado. Tem frases do tipo, o transporte coletivo urbano é de acesso universal. O que vocês entendem por acesso universal? Qualquer tipo SUS, tipo saúde, vírgula, diz a lei, mediante pagamento da tarifa. Ora, então não é universal, é privado. O que é privado? Então faz uma confusão entre público e privado. Privado é aquilo que acesso ao serviço privado significa que você tem que preencher algum requisito, qualquer que ele seja, para acessá-lo, em geral o pagamento, né? Então é uma lei tímida, meu modo de ver. Tem avanços, é óbvio, mas aposta, tem uma linguagem estranha que me lembrou tempos da ditadura militar. O transporte tem que ser eficaz, eficiente e efetividade. Uma linguagem sistêmica dos velhos tempos, né?
em que dá a impressão de ser uma visão ainda técnica, tecnocrática da questão da mobilidade. Tem coisas positivas, por exemplo, finalmente separa o custo do pagamento, ao estabelecer a tarifa de remuneração, que é aquela paga ao prestador de serviço, da tarifa pública, que é aquela cobrada do usuário. Ufa! Finalmente se desatrela a coisa tenebrosa da concessão do serviço público em transporte coletivo, onde a tarifa, fetiche, é o fiel da garantia do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, né? E aí, finalmente, se separa, podendo fazer com que se cobre do usuário menos daquilo que custa o serviço, ou seja, o subsídio mesmo, né? Tem planos de mobilidade, são extremamente positivos na medida que tornam-se uma obrigatoriedade, embora eu seja muito cético em relação a planejamento, e me entendo quando eu digo isso, porque existe também a fábula do planejamento, né? A fábula segundo a qual a gente planejando e fazendo planos, as coisas acontecerão dessa forma ou daquela outra maneira que nós previmos, né? A história recente do Brasil mostra que, no que se refere a legislações de uso do solo, planejamentos urbanos, etc., a diferença entre aquilo que foi inicialmente pensado e a realidade que vai ocorrendo é de tal forma que põe em dúvida um pouco a eficácia, vamos dizer, para usar a palavra, a eficácia e a efetividade dos planejamentos. Mas tem um dado curioso na lei de mobilidade que diz o seguinte: dentro de um período de 3 anos, todos os municípios que não tiverem um plano de mobilidade não poderão acessar recursos do Ministério das Cidades para efeitos de investimentos em transporte e mobilidade. Meio nada, porque nos últimos 4 anos existia uma verba de 900 milhões de reais ano para utilização pelos municípios e, pasme, sem essa obrigatoriedade de ter um plano de mobilidade, portanto qualquer município poderia acessá-lo. Sabe quanto dessa verba foi utilizado por ano? 4%. Ou seja, parece que não é o problema da falta de plano, etc. e tal, para você acessar os recursos. O que falta realmente no Brasil é uma disputa política mais efetiva para dar importância que tem a mobilidade da maioria da população. Isso é um pouco a respeito do que me ocorre falar desse mecanismo. Alguém na plateia tem alguma pergunta? Não? Bom dia a todos. Eu queria perguntar que você comentou na sua fala inicial que a tarifa zero é uma fantasia. Então, qual seria uma medida real e efetiva para o transporte público? Me desculpe se eu usei a palavra fantasia, eu disse que era um nome de fantasia, certo? Eu me lembro. No seguinte sentido, muito boa essa sua pergunta, pode ficar exatamente o oposto do que eu penso. Quando eu fiquei secretário de transporte da Erundina, eu ficava sentado lá no meu gabinete, que ficava junto à Marginal Pinheiros, naquela época, ali perto da CETESB, onde é a CETESB. E 6h30 da tarde eu ficava olhando aquele negócio lá, com um monte de carro, com um gestionamento gigantesco. E eu ficava sentado no meu gabinete e falei, caramba, o que eu vou fazer aqui? Que pode fazer um secretário de transporte? De resto, um secretário de transporte pode fazer muito pouco nessa cidade. Primeiro porque na época ele tinha um camarada que é o presidente da CET, que toma conta do trânsito e pouco lhe deve satisfações. E tinha na época o presidente da CNTC, que era a empresa pública de transporte, que inclusive geria os contratos de concessão. Então até dizia o seguinte: o secretário de transporte é um sujeito extremamente perigoso para o governo, porque ele está toda hora com o microfone nas entrevistas na boca, e falando, mas quem faz mesmo é ele. São os dois camaradas que, na verdade, despacham diretamente com o prefeito. Tanto isso é verdade que um dos secretários de transporte do Kassab
acumulou a presidência da SP Trans e do CET, porque ele sacou, senão ele ficava lá de rainha da Inglaterra. Muito bem. Em função disso, olhando aquele desastre, como eu tinha sido secretário de Serviço de Obras, que cuida do destino final do lixo, do serviço funerário, etc., eu chamo dos destinos finais em geral na cidade, eu me lembrei que o lixo é coletado e é pago indiretamente. A ninguém passa pela cabeça o lixeiro chegar de manhã, pesar um saco de lixo, dizer quanto é por quilo, você dá o dinheiro, te dá o troco, se for pagar com cartão, paga menos, sei lá, essas coisas aí. Insensato. Eu, de uma maneira ingênua, com o meu viés de engenheiro racionalista, eu achava que era burro esse sistema de você entrar no ônibus e ter uma catraca, uma catraca é um negócio horroroso, do século XXI, uma coisa fora de prova, naquela época ainda século XX, mas tudo bem. Então eu, na minha imaginação, eu achei que era muito mais racional você fazer o pagamento indireto do transporte coletivo, como você faz o pagamento indireto de tudo. Todos os serviços públicos municipais, aliás, são pagos indiretamente. Só o transporte que é pago no ato da utilização. Na época, arrecadar a tarifa custava 28%. E hoje eu não sei quanto é que custa, mas não deve custar muito pouco, porque hoje ainda vivo de metrô para cá e ônibus, eu vi, tem o cartão, tem o validador de cartão, tem um business atrás da arrecadação de tarifas, né? O business do gerenciamento do vale transporte, o business da validação do bilhete único e assim por diante. Nessa minha ingenuidade, eu proponho, então, nem mais nem menos do que fazer isso, pagar o ônibus, no caso, que é a responsabilidade do município, indiretamente. Então, somente isso eu pensei, inicialmente. E aí começa, ao conversar com a prefeita, ela compreendeu a ideia, etc. Depois a gente pode aprofundar isso aqui, para não esgotar numa pergunta só. Quando foi feita a apresentação desse projeto publicamente, eu disse, olha, não se trata de ônibus de graça. E na hora veio isso na minha cabeça, não foi nada programado, nem estudado previamente por qualquer coisa de publicidade. Trata-se de um ônibus a tarifa zero. E esse nome ficou. Tá? Então, nesse sentido que eu disse que é um nome de fantasia. Não que a proposta seja uma proposta de fantasia. Entendeu? Acho que é isso que você tinha perguntado. Depois, se quiserem, eu posso, à medida que surgirem outras perguntas, a gente pode aprofundar essa discussão dessa chamada tarifa zero. Tem o Guilherme lá no fundo, depois você, qual que é o seu nome? Desculpa. Rodolfo. Bom dia. Já para pegar o gancho, como você estava falando, se pudesse explicar melhor as propostas de como funcionaria o tarifa zero, a partir da taxação das empresas, e como que o taxa zero poderia ser aplicado, primeiro em nível municipal, mas que ele também seja articulado com todas as empresas que fazem o transporte metropolitano fora de São Paulo também. Como que São Paulo poderia funcionar como exemplo para que isso seja implantado em outros lugares, mas primeiro que se aprofundasse um pouco no projeto, por favor. O projeto em nada diferencia-se dos serviços públicos pagos indiretamente. Segurança pública, educação, saúde, para citar 3 deles, que são tidos na Constituição Federal, pelo seu artigo 6º, direitos sociais. É fazer exatamente a mesma coisa com o transporte coletivo. O que ocorre é que o dimensionamento que está feito hoje do sistema de transporte coletivo é tal que, se ele se tornar pago indiretamente, segundo uma forma de pagá-lo indiretamente progressiva, ou seja, quem vai pagar é o conjunto de impostos e taxas municipais, estaduais, conforme o nível de
serviço que está sendo tratado. Se for o serviço de ônibus do município de São Paulo, município de São Paulo. Estes impostos e taxas são cobrados, ou deveriam ser cobrados, podemos voltar a isso depois, progressivamente. É o que se chama de impostos socializantes, tipo imposto de renda, que é um clássico exemplo de imposto socializante. Paga mais quem tem mais, paga menos quem tem menos e não paga quem não tem. Essa é a ideia de um imposto progressivo. Então é simplesmente fazer a mesma coisa. Só que, ao tornar o transporte gratuito, aparece, gratuito nesse sentido, né, pago diretamente, aparece um segundo problema que está obscurecido quando ele é pago. É que certamente a demanda vai aumentar. Não é? Isso revela, portanto, que a tarifa é também um regulador de demanda. Né? Então, tinha que se dimensionar uma frota adicional de ônibus, por quê? Haveriam aqueles que hoje fazem viagens a pé, independentemente das viagens de curta distância para levar a criança na escola, etc. Não, os que viajam a pé mesmo porque não tem recurso para pagar o número de viagens que precisam fazer dia. Esses iriam, como eles não pagam impostos, supostamente pagam muito imposto, mas a gente pode discutir isso depois, ele passaria a ser um usuário de transporte coletivo, do ônibus. Alguns passageiros que usam o transporte individual, automóvel, isso na época de 1990. Hoje eu venho, eu não moro mais em São Paulo, quando eu venho em São Paulo eu tenho verdadeiros ataques de apoplexia quando eu vejo o drama do que é o trânsito, o tráfego de automóveis em São Paulo. Já era, mas agora é em escala incrível. Então uma parte deles vão migrar para o transporte coletivo, porque ele passa a ser mais competitivo. Hoje, em certas circunstâncias, é mais barato você comprar uma moto a R$125 ao mês do que você pagar R$3 na sua viagem de ônibus, que é a tarifa de São Paulo. Né? Em 2, 3 viagens por dia. Porque eu não estou falando só, não vamos limitar a vida a ir para o trabalho e voltar do trabalho para casa. Né? Você tem outras necessidades de viagem, lazer, serviços, jogar tempo fora, é um direito que você tem de fazer, e para isso você tem mobilidade na cidade. Então, foi necessário que se redimensionasse o conjunto de impostos e taxas do município. Né? Se fez na época, hoje não seria aplicável, porque o IPTU já não é mais a maior fonte de recursos da prefeitura, hoje é o imposto sobre serviço, a todo mundo saiba. Então se fazia uma reforma tributária, alavancando recursos via IPTU para fazer um fundo que bancava o transporte pago indiretamente. Há estudos da época, se vocês consultarem, que vão mostrar que os ganhos são, obviamente, enormes para aqueles que pagavam pouco IPTU ou uma quantidade enorme de imóveis de São Paulo que são isentos de pagamento de IPTU. Não sei se imóveis até 50 metros quadrados, dessa ordem, não tenho mais esse número, são isentos de pagamento de IPTU. Então havia, essa é a lógica da armação do transporte gratuito chamado tarifa zero. Nada de novo em relação ao que existe aos demais serviços públicos que são pagos indiretamente, aqueles que eu já citei inicialmente. Deu para entender? Quem perguntou? Tinha um Rodolfo. Olha, se vocês quiserem me atravessar na minha fala, à vontade, viu? Para ficar mais animado. Eu posso até provocar um pouquinho vocês dois. Primeiro, bom dia. Nós temos hoje a questão da mobilidade por meio de veículos de força humana, né? Principalmente as bicicletas. Não sei nem se estaria no seu âmbito de responder, mas tem havido algumas medidas para tentar viabilizar o uso das bicicletas, algumas ciclovias, medidas tímidas ainda, mas que houveram. E tem gente até que diga que a própria cidade de São Paulo, a geografia dela não é propícia para o uso de bicicleta. Eu queria que você pudesse dar um panorama de em que medida será que é tão utópico
o uso da bicicleta como um meio de transporte na mesma medida que o metrô, que o ônibus? Em que distância a gente está disso? Como que isso poderia ser alavancado? Obrigado. Olha, eu não sou eu sempre insisto que não sou um especialista em transportes. Né? Brinco dizendo que os especialistas em transportes são personagens muito perigosos, porque o dia que o transporte estiver resolvido, eles perdem o emprego. Então, eles nunca vão resolver direito mesmo para valer o transporte. Mas, não sendo especialista, o que eu penso, da minha observação, da minha vivência, é que a bicicleta ela tem o seu lugar. Né? A questão é você saber aquilo que ela atende como possibilidade de deslocamento, seja em função de distância percorrida, seja em função de topografia. Então, isso não é genérico. São Paulo não é só sobe e desce, como também não é só a região plana. Tem um pouco de tudo. Então, não dá para fazer afirmações generalizadas do tipo não dá ou dá. Né? Isso poderá ocorrer regionalmente de maneiras distintas. Outra coisa é volume, passageiros que se pode transportar por hora. Então, por isso se usa o nome transporte em massa. Na verdade não é transporte de massa, é transporte em massa, que é tipo metrô ou determinadas formas de corredores de ônibus que já chegam perto do que se chama de transporte em massa. É um volume tal de passageiros que talvez não seja possível se imaginar o conjunto de uma cidade do porte de São Paulo, toda ela se deslocando de bicicleta. Percebeu? Mas isso também entra um pouco numa discussão que é fortemente carregado de aspectos ideológicos. Na verdade, tudo aquilo que diz respeito à disputa do espaço viário urbano, tá? Para delimitar bem o que nós estamos falando, espaço das vias da cidade, é objeto de disputa política, transformado, num certo momento, numa fábula técnica ou numa outra fábula qualquer. Mas é uma disputa pesada. Se você olhar bem, o São Paulo hoje tem cerca de 17 mil quilômetros de via. Né? Se você olhar bem, quem usa majoritariamente, se você medir a área total desse sistema viário, quem usa escandalosamente de maneira majoritária esse espaço? É o automóvel, é o transporte coletivo individual. Né? E veja-se, com circunstâncias curiosas, São Paulo só se viabiliza economicamente no transporte de pequenas mercadorias e documentos através dos motoqueiros, dos motoboys, das motocicletas. Nessa cidade não funcionava. Pequena, sabe? Não é, o motoqueiro não está lá passeando, não. A grande maioria dos chamados motoqueiros estão lá transportando documento, transportando peça disso, daquilo, para onde, sei lá, para lá. E viabilizam a cidade, porque se assim não fosse a cidade, não conseguiria dar a velocidade com que essas mercadorias seriam transportadas na cidade, seria inviável para a cidade. No entanto, os motoqueiros não têm que se virem. Morrem 2 por dia em São Paulo, 1,5, como não dá para morrer metade, eu já arredondo para 2. Né? E não tem faixa exclusiva para moto, caramba. Faz uma faixa exclusiva para moto, bota lá barreira de concreto e diz aqui só passa a moto, acabou. E garantiu a segurança. Mas quem faz isso? Quem tem coragem para isso? Viabilidade política nessa disputa feroz do espaço urbano. O pedestre. Vamos pensar. Vocês já observaram uma coisa curiosa? A rua, a manutenção do pavimento da rua é municipal. O buraco da rua é um buraco municipal. O buraco da calçada não é um buraco municipal, é um buraco de propriedade do indivíduo que tem o imóvel na frente do trecho de calçada em questão. Daí o resultado é esse escândalo que são as calçadas no Brasil, entre larguras absurdamente estreitas, postes no meio do caminho. Tem lugar que você não consegue passar, tem que dar lá, dependendo da cidade, né? Você tem que sair um pouquinho da calçada para poder, porque não cabe passar lá onde
sobrou de espaço, né? Esburacada. Imagine o inverso. As calçadas de responsabilidade municipal, todas devidamente dentro das especificações, isso é uma discussão em São Paulo, vocês sabem, e ao mesmo tempo o trecho viário em questão que fosse de responsabilidade dos proprietários que dão face para frente desse viário. Vocês já imaginaram o que ia acontecer? Imagine o sistema viário de São Paulo nas mesmas condições das calçadas da cidade. Né? Um caos nacional. Então, percebeu? Não dá para levar essas discussões se você não parar e ver realmente as variáveis políticas, econômicas que estão informando e formando e vem formando há muitos e muitos anos os espaços urbanos nas cidades brasileiras, em particular na cidade de São Paulo. Acho que é um pouco isso. Tudo bem? Se quiser mais, vai. Alguém mais tem alguma pergunta? Bom dia. Bom dia. Se for aplicada essa tarifa indireta, o transporte público não pode ser desvalorizado? Porque no momento que o cidadão não paga efetivamente, tira do bolso dele e paga, ele pode deixar de valorizar aquilo. Essa sua pergunta é muito interessante, porque quando saiu a proposta da tarifa zero, se vocês tiverem chance, poderão. Agora o Estadão, por exemplo, está todo digitalizado, dá para você chegar lá. E no site tarifazero.org, que é um site que existe de um movimento chamado Movimento Passe Livre, também tem vários documentos sobre isso. Quando fez a proposta, aquilo que inicialmente para mim era uma coisa meio na linha do racional, pagar indiretamente, etc. e tal, de repente apareceram os resultados ideológicos da fábula do transporte. Então, que não é só da fábula do transporte, é da sociedade que a gente vive. Então, teve um debate, por exemplo, na TV Cultura, chamada Fórum, né, que está em uma bancada a favor da tarifa zero e uma bancada contra. A bancada contra tem um advogado de alto conhecimento constitucional, não é uma questão de dar nomes aqui, tinha um engenheiro que tinha sido secretário de Transportes dos tempos do governador Montoro, se não me engano, e um outro que depois virou secretário do Paulo Maluf, que foi o prefeito que sucedeu ele no dia. Então, nessa discussão surgem essas coisas. Se o transporte é ruim pago, de graça fica pior. Essa é uma frase, por exemplo, que dá o que pensar, né? A outra é o seguinte: as pessoas não valorizam aquilo que não pagam. Isso é uma ideologia vigente de um sistema político-econômico que aí está. Então surgia a questão do vandalismo. Se está de graça, não é valorizado, surge o vandalismo, as pessoas depredam, sujam, etc. Mentira. Mentira. O que está comprovado é que o comportamento das pessoas é proporcional à forma pela qual ele encontra o serviço prestado. O metrô é limpo porque ele é limpo. E assim ele permanece limpo. O trem da CPTM de Jundiaí para cá, eu moro em Jundiaí atualmente, é sujo, porque ele é sujo. Então eu jogo o papel, já que é sujo, né? Eu jogo o papel no chão. Entendeu? Então não existe nada que garanta que um serviço gratuito seja desvalorizado. Pelo contrário, a frase que diz se é ruim pago, é pior de graça, é de uma perversidade enorme. Se vocês pensarem, por exemplo, no SUS. O SUS é gratuito, nesse sentido. Ele é tarifa zero, é o SUS. Mas dizer que o SUS não é perfeito, não. Agora, dizer que pagando ele vai ser melhor, aí é que você vai expulsar definitivamente aqueles que têm acesso ao serviço gratuito. É o inverso. O pago é que exclui. A qualidade não tem nada a ver com o pago no ato do consumo ou não. Isso é uma fábula, mais do que uma fábula, é uma fábula tornada realidade no sistema econômico que eu vivo. Mas não é necessariamente que assim seja.
E há inúmeros exemplos de excelência de serviços pagos indiretamente, inclusive do SUS. Inclusive, um exemplo, então, para dar uma coisa mais concretizada. Existe uma cidade na Bélgica, recomendo vocês visitarem, porque é muito divertido. Chama-se Hasselt. É uma cidade que tem cerca de 80, 90 mil habitantes, o core, né, a cidade principal, e o conjunto de cidades em torno vai somar umas 150, talvez um pouco mais, 200 mil habitantes. Em 1996, eles promulgaram uma lei, através de um conjunto de fundos municipal, estadual, federal, municipal, nos níveis deles na Bélgica, e fizeram, não com esse nome, a tarifa zero em Hasselt. Hasselt é tarifa zero. E é curioso, o que aconteceu? Em 1996, essa cidade tinha 360 mil passageiros ano transportados pelo sistema de transporte coletivo. Em 1997, primeiro ano de funcionamento da tarifa zero de lá, 1.448.000. Em 2008, 2009, 4.600.000 passageiros. O rodoanel que ia ser construído na cidade para desafogar o tráfego não foi construído porque não precisou. As despesas com manutenção do sistema viário e ampliação do sistema viário diminuíram ao longo do tempo ao invés de aumentar. Perceberam? Então, curiosamente, o relatório do BID sobre novas formas e modernizações de transportes coletivos da América Latina, com exemplos do mundo inteiro, cita o BRT ou Transmilênio de Bogotá, cita as experiências de Singapura, a diminuição do tempo de intervalo entre 3 metrôs de Madrid, que é um sistema muito rápido, blá, 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 nenhuma linha sobre Hasselt. Curioso, não? Isso é ideológico, não tem nada a ver com outra coisa, é disputa política. Deu para entender? Alguém só para completar. Curiosamente, veja bem, nessa época da tarifa zero dizia o seguinte, do tal da depredação, né? Depois surgiu também uma história muito engraçada, que então os bêbados iam ficar andando de ônibus o tempo todo, como se São Paulo fosse um monte de bêbados embriagados que não tem mais o que fazer, ficam passando de ônibus, né? Ou então, curiosamente, o que era depredado na época, vocês lembram? Eram os orelhões de um serviço pago, né? Isso ninguém fala. Os orelhões eram o equipamento urbano mais depredado e, no entanto, era de um serviço pago, ou seja, não tem necessariamente nada uma coisa a ver com outra. E outra coisa importante, quando eu falo disso, de ideologia, não me confundo com quaisquer tipos de ideologia que possam ser acusadas do tipo socialista, ou seja, depois que eu nem sei mais o que é. É o seguinte, o Fidel Castro, vamos dizer, numa conversa, num livro chamado Biografia a Duas Mãos, está lá escrito isso. O Boris Yeltsin, não sei se depois de umas e outras, chega para o Fidel Castro e diz o seguinte: eu não aguento mais o problema de transporte em Moscou, eu acho que eu vou fazer gratuidade daquele serviço, papapá. E o Fidel Castro diz para ele: não faça isso, porque isso poderá fazer um uso abusivo do transporte. O Fidel Castro vai ter que explicar o que é uso abusivo do transporte. É você ficar entrando e saindo do ônibus porque ele é de graça, não tem o menor sentido, né? Então, por outro lado, existe uma cidade aqui no estado de São Paulo, Agudos, que tem tarifa zero. O ônibus é de graça, e outra cidade no Rio de Janeiro, Porto Real, que também é tarifa zero. Uma é administrada pelo PTB e outra pelo DEM. Então, não vamos misturar canal. Essa mistura de canal, de identificar uma gratuidade dessa natureza, faz parte da disputa ideológica na nossa sociedade. Não necessariamente tem a ver com posição política efetiva. Tem outra pergunta. Tem a ver com isso. Dentro desse quadro que você falou, por exemplo, está tendo essa discussão que as cidades médias, as cidades que estão agora com 1 milhão de habitantes, tipo Campinas e tal, já deveriam estar providenciando seus planos de metrô.
dentro dessa perspectiva que o senhor colocou, o senhor entenderia que na realidade seria talvez mais saudável pensar em estratégias que seriam mais políticas e de reorganização dos meios existentes do que de investir numa infraestrutura muito cara para essas cidades de médio porte? Essa pergunta, Sr. Douglas, é muito boa, porque eu costumo dizer o seguinte: São Paulo é o umbigo do Brasil, né? Mas o corpo humano tem partes bem mais atraentes que os umbigos. Então é preciso que a gente pense um pouco além de São Paulo. Foi muito oportuno falar. São Paulo já é o resultado de uma política fundamentada na priorização do transporte individual motorizado. Começa lá em 1920, 1930, um pouco mais adiante, já antigo, mas se consagra com o plano de avenidas do Prestes Maia, né? Que é um plano de avenidas com equívocos grandes, porque faltava um rodoanel para fechar o sistema radioconcêntrico, e culmina com a indústria automobilística de 1960, dos 50 anos em 5 do Juscelino, o primeiro Volkswagen fabricado no Brasil em 59, e aí o delírio, que é a indústria automobilística do Brasil, que representa hoje cerca de 1/3 do PIB nacional. E automóvel não automóvel, né? Automóvel é lata, tinta, borracha, plástico, vidro, capeta, para trás. Para frente é manutenção, venda, pós-venda, etc. E no plano ideológico e no plano cultural, publicidade, vendas. Quer dizer, reparem, por exemplo, a incidência da propaganda do transporte individual motorizado via automóvel na mídia escrita e televisiva. Bem, estou dizendo tudo isso porque temos que pensar que São Paulo é o resultado, mas o Brasil não parou, né? Como diz o professor Jorge, a gente tem que olhar o agora e usar o passado e o futuro, o passado para a gente saber as burradas que fez para não repeti-las, né? Então, realmente, a questão da mobilidade é muito além de São Paulo. Ela se coloca para todas as cidades acima de 100, 150 mil, e já em cidades como Campinas já estão num nível de criticidade. Talvez a colocação do professor Douglas me dê a oportunidade de dizer o seguinte, que tem que fazer as duas coisas. Tem que investir em metrô, né? Tem que investir em metrô, mas tem que fazer com que o gasto seja social, não é apenas investimento. Eu vou usar uma frase do Milton Santos, que eu acho que esclarece melhor isso. O Milton Santos diz assim, olha, a urbanização brasileira é o que ele chama de uma urbanização corporativa. A urbanização corporativa é uma urbanização empreendida sob o comando dos interesses das grandes firmas. Constitui um receptáculo das consequências de uma expansão capitalista devorante de recursos públicos, uma vez que esses são orientados para os investimentos econômicos, vide BNDES a 6% ao ano, em detrimento dos gastos sociais. Então, por exemplo, quando eu vejo falar da Copa, eu vejo, não, vai ser feito um monorail, monotrilho entre o aeroporto de Congonhas, não sei o quê, vai ser feito não sei o quê, em Belém do Pará vai ser feito um BRT, o outro vai ter um VLT, não sei o quê, essa sigla que vocês fizeram, traduz, isso faz parte do universo tecnocrático, o BRT, o VLT, o sistema tronco alimentar, tudo isso aí. Então, na verdade, está se falando sempre em investimento e pouco se fala aquilo que ele chama aqui de gasto social, que é realmente você tornar esse serviço absolutamente acessível sem a barreira da tarifa ou um mínimo de cobrança dentro de uma disputa de recursos do Estado. Né? Não sei se respondi a sua... era por aí, né? Não se coloca essa ambivalência no meu ponto de vista. Tem que investir e tem que cobrar pouco. Eu também não uso mais a frase justiça social. Isso é uma frase que eu não sei o que quer dizer no mundo de hoje, né? Que é bem justiça social. Eu uso a frase competitividade. Eu estou aqui falando que a linguagem que se entende no dia de hoje. O transporte coletivo tem que ser competitivo com o transporte individual. O que quer dizer ser competitivo? Ele tem que ser rápido, seguro, confortável e barato.
senão ele não compete. Se ele não preencher todos esses requisitos, ele não compete efetivamente com o transporte individual. Bom dia. Sobre a lei seca. Você não pode beber e dirigir porque tem blitz pipocando pela cidade inteira, principalmente Vila Madalena, Pinheiros, Augusta. E não tem transporte público depois da meia-noite, meia-noite e meia. É viável ter transporte público após esse horário de término do metrô e do ônibus? A sua pergunta não é só sobre... Você pensou no pessoal da Vila Madalena e no pessoal da Lei Seca. Eu penso nas outras pessoas. Existe uma enorme quantidade de pessoas que têm que fazer deslocamentos depois da meia-noite. Não são poucos. Né? Então, e aí agora se acrescentam os que eventualmente tomam umas e outras. É claro que é viável. É claro que é viável. Desde que você não faça a contabilidade que se faz no transporte sempre. O transporte, desde o momento em que ele se transformou de não transporte em transporte, dizendo o seguinte: no início, né, com a história do paraíso, do Éden, né, no início o que era? A colônia agrícola tinha o trabalhador perto da fazenda onde ele trabalhava, ou seja, a lógica era o não transporte. E nas cidades eram as vilas industriais, inicialmente, o não transporte, para você garantir o trabalhador perto do lugar do trabalho para que ele chegasse lá a tempo e hora para produzir. À medida que a coisa foi ficando complexa, isso virou uma outra questão, e aí se empurrou essa responsabilidade para o Estado, que, através disto, do sistema de concessão, abre uma nova frente de negócio. O transporte, a par de resolver um problema de mobilidade, ele é um business, e não pequeno. É um gigantesco business no Brasil, o transporte coletivo. Basta dizer a vocês que um dos donos dos transportes coletivos no Brasil, o senhor Constantino, é dono da Gol. Não é pouco você começar com um caminhãozinho transportando estudante para uma escola no interior de Minas e se transformar em dono da Gol, com uma frota de mais ou menos 4.000 ônibus no país. Isso é um deles, tem mais uns 2 ou 3 da mesma escala. É um imenso business. Então, dentro desse business, não é vantagem você pôr um ônibus à meia-noite ou à 1 da manhã que vai transportar 20 pessoas sem sobe e desce. Esse ônibus não dá lucro. Não é vantagem, logo não se faz. Entendeu? Então, claro que dá, mas tem que ter uma outra visão da mobilidade na cidade. Não só os borrachos da Vila Madalena, mas para todos aqueles que de fato usam. Eu, por exemplo, vou a Florianópolis frequentemente a debates, etc. E de repente eu vejo os jovens que estão lá comigo, eles começam a entrar em parafuso, porque o último ano acabou, tem que ir para não sei aonde, não tem automóvel, trava tudo. É viável, sim. Alguém tem pergunta? Nossa, estou preocupadíssimo. Acho que... Tem uma pergunta, vai? Tem. Bom dia, meu nome é Tatiana, sou suburbana. Seguinte, na periferia, onde tem a maior concentração na verdade, maior necessidade de transporte público devido à concentração de pessoas. E a gente sabe que é muita gente para pouco ônibus. E segundo uma reportagem que eu vi semana passada no Rio de Janeiro, em algumas localidades, as pessoas se deslocam até por charretes e mototáxi, e que não é regulamentado, claro. Mas é a única forma de elas se locomoverem, porque não tem transporte público naquelas regiões, a região ali de Barrocinhas, de Queimados, enfim. O que a gente vê atualmente são ônibus articulados, parecidos até com esses vagões de trens, e com poucos assentos, porque assim cabem mais passageiros em pé, e eu acho que é uma situação totalmente desumana. E o tempo de trajeto muitas vezes excede o tempo de trabalho. E com o transporte nessa situação, eu acho que não somente o transporte, todas essas outras áreas mais precárias,
como a gente pode pensar o Brasil como a sede da Copa e das Olimpíadas? Na verdade, é como mascarar uma realidade cruel. E eu acho que o governo está esperando para mudar essa situação, porque esperando que a população se manifeste outras tantas vezes. Assim, pensando em algumas soluções para esse tema, uma delas seria colocar de repente mais ônibus em linhas com maior quantidade de pessoas, ou talvez organizar também para que os veículos saiam de seus terminais vazios, coletando pessoas durante o trajeto para evitar a superlotação. Outra seria fazer de repente uma manutenção nas linhas de trens e de metrô, para que se evitem acidentes, como aconteceu há algumas semanas, e também para que não ocorram tantos atrasos desnecessários como a gente vê por aí. Bem, a minha pergunta é o seguinte: além de todas essas possíveis resoluções citadas aqui, qual seria o projeto ou a solução efetiva para o transporte nesses locais com maior concentração de pessoas aqui em São Paulo, para desafogar mesmo essas regiões e diminuir o sofrimento dessas pessoas? Porque, enfim, no geral, eu acho que é melhorar a mobilidade urbana. Obrigada. Tatiana, a sua pergunta envolve basicamente a ideia seguinte: se você olha um determinado serviço, no caso do transporte coletivo, como um negócio no sentido amplo da palavra, ele vai ter que preencher determinados requisitos que são característicos, aspas, de um negócio. Por exemplo, o ônibus, uma linha de ônibus que sai de A e vai até B, e essa distância seja grande, e no meio do caminho sobe e desce pouca gente, tá? Essa linha de ônibus, aspas, é pouco rentável em relação a uma outra que seja de curto trajeto e com muita gente que sobe e desce durante a viagem dele. Tá? Resultado disso é que você vai fazer uma oferta baixa de veículos no caso da viagem longa, e a outra eventualmente você vai fazer mais veículos. Outra lógica, se você tratá-lo estritamente como negócio. Tá? Quanto mais cheio um ônibus, mais rentável ele é. Ou seja, menos ônibus numa linha, com ônibus mais cheios, o negócio é mais rendoso, é mais rentável. Tá? Quanto mais passageiros sentados e menos em pé, portanto, mais ônibus necessários para ofertar esse conforto, vai aumentar o custo do serviço e, portanto, ele vai ser mais inacessível àqueles que não podem pagar. Já tão difícil pagar 3, vai custar 5. Frase que eu uso. Um serviço tem a qualidade proporcional à qualidade, à capacidade de pagamento dos seus usuários. Ok? Avião. Classe econômica, uma passagem custa $700, São Paulo, qualquer lugar aí, Nova York, certo? Quer ir de primeira classe? Custa $3.000. Qual é a diferença? O conforto, padrão do serviço, etc, etc. Tá? Então, mais qualidade, mais custo. Então eu tenho que quebrar essa lógica. Como é que eu faço um serviço de alta qualidade sem que ele custe muito para quem o use? Senão fica um círculo vicioso. Eu não melhoro porque ele vai custar muito, e ele, custando muito, não é acessível quem mais dele precisa. Por isso a tarifa zero, nesse sentido, tem todo sentido. Ou pelo menos, se não a zero, um forte subsídio à passagem de transporte coletivo. Deu para... É mais ou menos o que você queria saber? É. Agora, o Brasil é um país curioso. Gente, um exemplo que me ocorre agora. Estônia. Você já ouviu falar da Estônia? Já, né? A capital da Estônia chama-se Tallinn. Sabe qual é o subsídio tarifário nos ônibus de Tallinn? 75%. Na França chega a 60%, na Alemanha 50%, 60%, 70%. Nos Estados Unidos, capital do capitalismo, é fortemente subsidiado o transporte coletivo. Né?
Tallinn, por exemplo, agora fez um plebiscito e vão estabelecer a tarifa zero. Quer dizer, 75% eles estão achando pouco de subsídio. É uma cidade de 400 mil habitantes. Então, queria só acrescentar isso. No Brasil, nós estamos completamente atrasados nessa história, né, do transporte coletivo. Estamos fora, estamos assíncronos do que acontece até mesmo no restante do mundo. Agora eu queria fazer mais uma pergunta que tem a ver com a dela. Olha, eu moro na represa de Guarapiranga, no fundo dela. Eu demoro 2 horas. No dia do caos urbano, eu demorei 3 horas e meia para vir da minha casa até aqui. Todo dia eu demoro 2 horas para vir até aqui. Mas o negócio é o seguinte, quando eu mudei para lá, as pessoas, a classe baixa não tinha carro. Agora todo mundo tem carro. Então eu acordo às 4h30 para sair de casa às 5 para chegar aqui no centro às 7. Mas na época da Erundina, e essa é a minha pergunta para o senhor, na época da Erundina não, na época da Marta, o que eles fizeram? A gente estava felicíssimo, porque é o seguinte, eu pego a estrada de Guarapiranga, pego a Marginal, pego a Guido Calói, pego a estrada de Guarapiranga, quando ela termina eu pego a estrada da Riviera. Então eu pego um monte de estradinhas. Então o que acontecia? Aonde eu moro, quando eu mudei para lá, chegava ônibus. Na época da Marta, eles fizeram um negócio que só chegava micro-ônibus. O micro-ônibus, então, deu uma agilidade, porque as estradas são estreitas. É uma rua de 8, 10 quilômetros, que só vai um carro e volta um carro. Então, a minha pergunta aí é o seguinte, porque a sensação que eu tive é que na pergunta dela é uma coisa mais macro. Se esses modelos mais capilares, vamos chamar assim, primeiro que eu acho que eles não deram certo por razões políticas e político-empresariais, né? Porque eu acho que foram altamente detonados. Só queria eventualmente confirmar isso. E se o senhor acha que esse tipo de modelo deveria ser readotado, alguma coisa nesse sentido? Professor, eu tenho a seguinte, vamos dizer, posição. Na melhoria do transporte coletivo vale tudo. Então, vale tudo assim, né? Então, para especificar. É mais capilaridade? Ótimo. É verdade que tem que melhorar um pouco a qualidade do ônibus, micro-ônibus, que tem uma suspensão que eu vou te contar, hein? É dura para burro. Então, mas enfim, tem que ter micro-ônibus. Tem que ter ônibus especial para quem quer usar o ônibus de melhor qualidade para substituir o automóvel. Já existiu isso em São Paulo, depois desapareceu. Então, são variadas as estratégias, múltiplas, né? Tem que ter corredor de ônibus adoidado em São Paulo. Toda rua que passar mais do que linha de ônibus tem que ter corredor exclusivo. Então, é uma série de coisas que você tem que fazer para que realmente faça uma agilidade e adaptação às condições peculiares, como você colocou. Um sistema viário de um certo tipo não comporta um ônibus de uma certa forma, né? Então, até o micro-ônibus tem uma agilidade e assim por diante, né? Então, eu digo, vale tudo. Agora, nada disso é feito em termos de uma... Não existe uma política nacional de transporte coletivo e a lei de mobilidade, infelizmente, é muito fraca nesse sentido, até onde me dá para perceber, né? O que existe é uma política nacional de transporte individual motorizado. Um exemplo, pesquisa do IPEA feita ano passado mostrou que para cada R$1 gasto em transporte coletivo, das mais variadas formas, seja sobre investimentos, seja sobre incentivo fiscal, etc., são gastos R$12 idem em transporte individual motorizado. Então esse jogo está perdido, se ficasse. Não há metrô que resolva, não há sistemas alternativos que resolva se a política nacional se está fundamentada no transporte individual motorizado. Agora, por exemplo, com a emergência da chamada classe C e tal, aquilo que o professor colocou, as pessoas migram para o automóvel ainda mais. Então estamos armando uma situação de caos, de insolubilidade.
que de resto é a lógica da economia de mercado. Atenção, a economia de mercado funciona exatamente assim, só que está se usando a economia de mercado numa coisa que não é para usar esse conceito, que é no transporte coletivo. A economia de mercado, ela só dá resposta à medida que os problemas ocorrem. Isso é a lógica do mercado. Em alguns poucos casos, eles se antecipam. E outra coisa, o mercado, aspas, é preguiçoso. Ele demora para reagir. Quer ver um exemplo? A indústria fonográfica. Quando surgiu o MP3, a indústria fonográfica não lançou o disco MP3. Ele insistia no CD de R$36. O resultado qual foi? A indústria fonográfica tomou um baque gigantesco. Ela não se atualizou no que se referiu à emergência de novas formas, internet, mídia, compartilhamento, etc. E tal. Ou seja, o mercado reage lentamente. E nós temos aqui a lógica no sistema de transporte coletivo, é o sistema de mercado. E isso vai assim, lenga-lenga, aí melhora um pouco, piora um pouco, melhora. No geral melhorou um pouco. Eu hoje vim de metrô pela linha 9, ótimo, maravilha. Vim do Butantã até a Avenida Paulista em 10 minutos. É verdade que tinham uns 12 passageiros por metro quadrado, quando o índice normal e considerado confortável é de até 5 ou 6 passageiros por metro quadrado. Mas vá lá. Mas tudo isso está mostrando o quê? Que existe um atraso gigantesco e uma falta de política nacional de transporte coletivo, que eu não acho que é para resolver só São Paulo, não. São Paulo já é um imbróglio que para resolver vai levar um bocado mais de tempo. Mas é o que existem de cidades emergindo aí no país, as cidades ditas médias, acima de 150 mil habitantes, que já apresentam problemas de congestionamento e assim por diante. Não sei se... Alguém tem alguma pergunta? Bloco de pergunta? Tá bom. Então vamos fazer um bloco agora que está mais no fim, vamos fazer bloco de perguntas, até para contemplar mais pessoas. Oi, meu nome é Ruth. Uma pesquisa da SPR 40 mostrou que o maior desejo do paulistano é ter a cidade em 30 minutos. Que em meia hora ele teria acesso à saúde, ao trabalho, ao lazer. E também tem a questão da distritalização, que diz que no próprio bairro o morador teria toda a infraestrutura necessária em trabalho. Essas são ideias muito boas, mas você não acha que elas fogem um pouco da questão do acesso à cidade? Professor Urbano. Transporte urbano. Eu queria fazer algumas reflexões. Assim. Primeiro, é que a gente percebe, de fato, o transporte no estado de exceção. Na greve, no período do Marcola, lá tinha um e-mail chamado Marcola Presidente, que era justamente dizer que ele resolveu o problema do trânsito de São Paulo. Né? Ele colocou a polícia na rua, ele fez com que os pais fizessem refeições diárias, né, com seus familiares, juntassem a família para pensar um pouco a vida. Então, o que é interessante é a gente pensar isso, ou seja, a gente tem dimensão do que é o coletivo na dimensão do estado de exceção, né, no estado da violência, na realidade. E aí, nesse momento, é o momento que a gente se configura dentro de uma coletividade, mas como vítima, uma vitimização desse coletivo, uma fragilização desse coletivo. E aí é interessante a gente pensar, ou seja, da mesma forma que é pensado o teu transporte pela viabilidade individual, e ao mesmo tempo, quando a gente se sente coletivo, é justamente quando a gente está no estado de exceção. Então, pensar um pouco sobre essa reflexão. A segunda coisa é que a gente vive uma situação extremamente pré-capitalista, de novo, voltar ao pedágio, né? Ou seja, você tem o deslocamento logístico tem que ser pago, né? Pedágio do imigrante, as outras rodovias. E aí seria interessante pensar também isso, né? Ou seja, a própria revolução de caráter burguês, ou a formação da burguesia, ela se deu justamente quando a circulação da mercadoria não conseguia, de fato, tinha muito pedágio, né? Muito repartir o lucro, né? E aí chega um momento que inviabiliza o negócio.
E parece que eu tenho uma sensação de que hoje também nós temos essa sensação de que está inviabilizando o negócio, né? Inviabilizando o custo operacional logístico, o deslocamento nosso, o próprio carro, né? O IPVA, toda uma maquinação que você tem em torno disso. E a própria legitimação que você tem do carro ou do transporte, por exemplo, RG é um registro estadual, carteira de motorista é um documento nacional. Então você olha como é que se dá a valoração política ou numa ideia de cidadania política, o que está envolvido o carro, qual é a maquinação que está em torno do carro. E por último, eu acho que a gente tem que pensar a questão da saída do transporte de uma forma de matriz. Na realidade, são camadas de transporte. Por exemplo, o metrô, é impossível a gente pensar metrô que vai e volta. Então tem que ter uma conexão circular desse metrô, né, que integre. A relação entre... Tem locais que eu acho que o transporte de moto é extremamente viável, bicicleta, hidrovia. Então, na realidade, pensar essa discussão não a partir de uma solução única do que está estabelecido, mas qual o modelo que a gente pode pensar em cima dessa matriz. Em cima dessas ponderações, eu queria ter esse debate. Oi, bom dia. Meu nome é Alexia. Eu só queria perguntar assim, sobre o lado dos automóveis no transporte individual. A gente falou só, basicamente, até agora sobre o transporte coletivo. Aí eu queria saber o que o senhor acha de, sei lá, acho que poderíamos dizer o próprio comércio, né, a venda que é continuada até agora de automóveis aqui em São Paulo. Mas quando você sai no trânsito, você olha, você pensa como é que as pessoas ainda podem estar adquirindo carros, sabe? No caos que já está. Eu tenho várias amigas e amigos que falam, ganhei um carro e não é mais uma coisa feliz. Eu penso, putz, droga, sabe? E a outra coisa em relação a isso é sobre um negócio que eu já li, que é de talvez não podermos mais estacionar na rua, ser tudo estacionamento. Aí seria como se tivesse um número certo de carros que poderia ter dentro da cidade, né? Então é uma coisa meio bem, né, inovadora. Aí então era isso, eu só queria, sei lá, você falou bastante sobre o transporte público, aí e do que já tem, né? Será que poderia mudar com esses estacionamentos e a mudança do comércio? Fazer 3 esse bloco agora, a gente abre mais 3. Você quer fazer a pergunta agora, Miriam? É deselegante eu fazer a pergunta e ter que me retirar, mas eu realmente não resisto em função do que os colegas falaram e que o doutor também já explicitou em relação a business, em relação à vontade política. E aproveitando um pouco a sua experiência como secretário, eu tenho um pé na Itália, e então tem uma questão que é a mafialização do setor de transporte. No Rio de Janeiro, por exemplo, o sistema de vans, em grande parte, é controlado pelas milícias. Sabemos que aqui em São Paulo, vários secretários, vários prefeitos, várias instâncias do município enfrentaram problemas graves com isso que a própria mídia não sabe como lidar, e que é a máfia do transporte. Então, é claro que não queremos aqui deslindar toda a questão da máfia dos transportes, mas algum caso, a minha questão é essa, algum caso, algum exemplo que ilustre o seu embate com esse setor. E peço desculpa se eu não puder ficar para a resposta depois, eu vou ver a fita, vou recuperar. Muito obrigado. A primeira pergunta é sobre falando da distritalização, os 30 minutos desejáveis de tempo de viagem, etc. Com relação à distritalização, morar perto do onde trabalha, etc. Tudo isso é válido. Tudo. Isso que eu respondi para o professor Douglas. Todas as medidas, mais bicicleta, mais alternativas para a moto, mais condições para os pedestres,
empregos mais próximos das residências, serviços, idem. Só que nada disso pode ser entendido como a fórmula mágica que vai resolver os problemas. Por quê? Destritalização é uma palavra que eu começo a ouvir. Não é nada de novo. O perigo da gente ter 76 anos de idade, como eu tenho, é ouvir coisas que a gente ouviu há 40 anos atrás com outro nome, né? Mas na verdade representando a mesma pílula dourada para resolver o problema. Não dá para a gente imaginar uma cidade que todo mundo mora perto de onde trabalha. Na sociedade moderna, a mobilidade de emprego é gigantesca. Aí o sujeito mora lá ele no Matarazzo. Comprou uma casa em no Matarazzo e trabalha lá onde mora o professor, na Guarapiranga. Né? E amanhã ele muda para arranjar um emprego perto da represa de Guarapiranga e ele fica com abacaxi, porque a casa dele é em no Matarazzo. Então não dá. Entendeu? Então é ótimo que tenha mais emprego na Zona Leste de São Paulo, que tem pouco emprego em relação ao número de moradores. Mas não se venda a distritalização como a solução dos problemas. A mobilidade é a solução na sociedade contemporânea. A outra coisa, não sei se era isso que foi o objeto da sua pergunta. Tudo vale, mas dentro de seus limites, de suas realidades e possibilidades. O professor que fez a pergunta, é professor? É. A sua pergunta dá para a gente ficar aqui até amanhã conversando, né? Vamos lá. Olha, essa coisa da questão do transporte aparecer na sessão, do dia de greve, etc., ele apenas mostra a sociedade em que nós vivemos, em que só se desnudam as contradições não resolvidas pelo sistema, porque ele não pode resolvê-las dentro da lógica que ele tem, na exceção. Né? Então isso não é... Outro dia eu vi um debate, o que significa a tarifa zero? Ela está mostrando que nessa sociedade, do jeito que nós temos no Brasil, ninguém está afim de bancar o transporte coletivo para a maioria da população realmente ter acesso e mobilidade geral. Porque tem uma lógica nessa sociedade aí que não vai permitir isso. Isso só vai aparecer, aquilo que eu falei, só aparece o tamanho do problema da mobilidade no dia de greve do metrô. Aí fica claro que realmente, opa. Né? Da mesma forma que se amanhã você disser, amanhã os motoqueiros de São Paulo vão fazer uma greve de uma semana, você vai ver o desespero que vai ser nessa cidade com o negócio de documentação, tráfego de documentos, tráfego de peças de conserto de carro, pequenas mercadorias, entrega de pizza. A cidade vai passar fome, né? Porque não vai ter motoqueiro para entregar pizza. Só aí vai ficar evidente, nessa exceção, a importância que eles têm, como eles viabilizam a metrópole. A questão do pedágio, aí já entra uma coisa dupla. Você falou da burguesia, ela acaba com o pedágio quando ele atrapalhava o tráfego de mercadoria. Mas é a mesma burguesia que, passado um tempo, o que aconteceu no Brasil? O Flávio Rangel, um economista conhecido, ele diz o seguinte: o setor privado no Brasil, da década de 60 até mais ou menos 80, ele ficou supercapitalizado através das obras que o Estado bancou, né? As empreiteiras, etc. Esse setor estava supercapitalizado e não tinha como realizar o capital. Realizar o capital quer dizer aplicar e obter lucro. O que ele faz então? Ele começa a privatizar as coisas que são públicas, caso das estradas. Então ele abre uma nova frente de acumulação para realizar aquele capital que ele tinha acumulado. Tá? Então a mesma burguesia que foi contra a tarifa, o pedágio de repente vira a favor. Agora tem uma outra coisa mais dramática no pedágio. O pedágio, para não ser bitributação, ele tem que ser cobrado pedágio numa via e ofertar uma outra não paga também. Então, por exemplo, quando eu fui a Orlando, ninguém é perfeito, eu fui na Disneylândia. Tudo bem. Eu tenho netos também. Lá, quando eu fui voltar de Orlando para Miami, o rapaz da van perguntou: o senhor quer ir pela pedagiada ou pela não pedagiada? Eu falei: é porque é diferente o preço. Eu falei: mas qual a diferença das duas? Ele falou: a diferença é a seguinte: na pedagiada tem
de tempo em tempo tem um posto de gasolina com um bar, com serviço de lanche, etc. A não pedagiada não tem. Aí uma hora eu fui pela não pedagiada, parei num lugar lá e olhei a pedagiada. As duas estradas são praticamente iguais. Entendeu? Então aí realmente você escolhe, vou pela pedagiada ou não vou pela pedagiada. Agora não vá por uma pedagiada para São José do Rio Preto. Quá. Entendeu? Então tem esse adicional no Brasil, né? Nós temos uma tendência à farsa que é talvez maior do que a habitual. Isso é uma coisa que incomoda a gente depois de uma certa faixa etária, né? Porque já não tem mais graça a farsa. O RG estadual, o CNH nacional, eu, por exemplo, digo, em vez de lei de mobilidade, do jeito que fizeram aí, faça um Código Nacional de Desempenho de Transporte Coletivo. Ora, não é mais... É a mesma lógica da CNH nacional versus o RG, né? Quer dizer, se você for a Belém do Pará, no Amapá ou no Rio Grande do Sul, se você vê uma plaquinha branca com uma rodinha vermelha, um E no meio e uma faixa vermelha, você sabe que é proibido estacionar, não é? É nacional, é um Código Nacional de Trânsito. Mas por que não faz um Código Nacional de Transporte Coletivo e diz, olha, nesse país aqui, na hora de pico, nenhum transporte coletivo poderá transportar mais do que 5 passageiros por metro quadrado. É a mesma coisa. Não tem. Né? Fica proibido a utilização de caminhão encarroçado como ônibus, por isso eu falei do micro-ônibus no Brasil. Entende? Então, claro que está essa discussão. Quanto à matriz, eu também não sei se percebi a sua pergunta, mas é aquilo que eu falei numa resposta do jovem ali, tem que ser todos os meios, vale tudo para melhorar a mobilidade das pessoas e tornar realmente a cidade acessível para aqueles que não a acessam. No que existe uma distinção, sim, socioeconômica e ideológica. Uma das formas de fazer controle social é você não permitir a mobilidade plena igualmente entre todos. Né? Não sei se passei um pouco pela instigante pergunta que você fez. Pensar, né? Mas na nossa sociedade, pensar não é propriamente a coisa mais estimulada, né? A propaganda, a mídia, vocês são futuros jornalistas ou já jornalistas, sabem disso, né? Cada vez mais eu leio um jornal como uma fábula ou como uma historinha, porque eu não sei se aquilo corresponde à realidade ou se aquilo é aquilo que querem que eu pense, ou é uma fábula a respeito daquilo que realmente está acontecendo. Então, o pensar nesse sentido fica cada vez mais difícil, né? Os automóveis, o que fazer? Primeiro, não tenho nada contra o automóvel. Eu acho o automóvel uma maravilhosa invenção da humanidade, em que pese o fato de que o motor a combustão seja um motor altamente burro e ineficiente, ou seja, um motor que trabalha com uma eficiência de cerca de 38%, 40%, que é um horror em termos de aproveitamento energético. Mas mesmo assim, é uma invenção maravilhosa. Agora, confundir essa invenção maravilhosa como a forma pela qual se permite o deslocamento e acesso a essa coisa maravilhosa que a humanidade inventou, que se chama cidade, aí já não tem nada a ver. Aí já é disputa de business. É outra discussão que não tem nada a ver com o chamado automóvel. Então fica essa coisa. Tem gente que acha que a rua é para fluidez do tráfego, portanto não pode estacionar. Tem gente que acha o seguinte, tá uma confusão. É em parte verdade, mas também fica uma confusão, cara. Você apronta um veículo que precisa parar, porque infelizmente a gente não consegue ir no consultório do dentista a bordo do automóvel, nem fazer consulta médica dentro do carro, né? Então tem que ter um lugar para deixar o carro, né? Mas aí fica um impasse. Se você coloca muita oferta de lugares para estacionar, isso pode significar um estímulo ao uso do automóvel. Ou então você faz uma sociedade no Brasil de 1960 para cá,
está fortemente calcada no transporte individual motorizado, e aí você chega e fala, agora tem pedágio urbano. Eu acho isso uma criação de esquizofrênicos. Quer dizer, você estimula, faça. Aí o sujeito compra automóvel e você chega, você é bandido porque você provoca o congestionamento de carro e tome um pedágio de punição para você. Na verdade, você primeiro precisa oferecer o transporte coletivo absolutamente abundante e barato, e aí sim você diz, se você quiser usar o carro, vai ter que pagar por causa disso. Mas do jeito que está hoje, eu acho que é criação de esquizofrenia adicional. Pedágio vai nessa direção. O pedágio é aquilo que eu falei. Qual é a lógica que eu vejo do sistema capitalista? É a privatização de tudo. Eu acredito sinceramente que se não houver novas frentes, nós vamos ter que pagar pelo ar. Você vai ter o ar, né, de boa qualidade, o ar de má qualidade. Se quer ar de boa qualidade, custa um pouco mais do que o ar de má qualidade, que é o disponível para todo mundo. Estou imaginando aqui, porque a perseguição permanente da economia, tal como nós a conhecemos, no formato que temos, é a mercantilização de tudo que for possível. E sempre que o capital não tiver onde se realizar, ele vai buscar uma nova forma. Daí o pedágio, que vai e vem conforme a conveniência. Horário móvel é uma coisa óbvia de racionalidade, né? Todo mundo sai às 18 horas, e então a hora de pico é uma só. Agora, se a coisa chegou no nível de São Paulo, como já chegou, pode ser que você, ao fazer mutação de hora de pico, dizer o seguinte: os comerciários fecham, os bancos fecham às 4, os comércios fecham às 5h30 e, sei lá, outros serviços às 19 horas, para você espraiar, não concentrar a hora de pico. É possível que na cidade de São Paulo, se isso não for acompanhado de uma radical mudança do sistema de transportes, você passa a ter horário de pico o dia inteiro, que é um pouco o que já está acontecendo em São Paulo, né? O horário de pico é apenas um pouco mais de pico do que o pico da metade do dia, né? Porque o horário de pico está ficando uma coisa quase que constante. Sexta-feira em São Paulo, por exemplo, eu moro em Jundiaí, eu não venho a São Paulo na sexta-feira, porque aí o horário de pico vai das 8 da manhã até as 8h30 da noite. Tudo é pico, né? Então, o que fazer com o automóvel é simplesmente fazer do automóvel, não deixando de lado a indústria automobilística, senão o problema é o automóvel ser usado para aquilo que ele realmente é insubstituível. Em certas situações ele é insubstituível. Agora, para o grande número de deslocamentos sistemáticos, o automóvel não é necessário. Mas ele é vendido como necessário porque atrás dele tem uma das mais poderosas indústrias do planeta, associada a uma outra tão poderosa quanto que é a indústria do petróleo. Pelo amor de Deus. Então o automóvel, para mim, já não é... Eu já disse que vocês gostam muito, eu tenho Toyota automático, com ar-condicionado, com tudo direito. Então ninguém venha me dizer que eu sou contra o automóvel, eu sou a favor do automóvel. Mas não para certos tipos de coisa. Eu venho a São Paulo, eu deixo o automóvel na casa da minha filha, no Butantã, e saio andando por aí do jeito que dá, de uma forma que eu recomendo a vocês. Eu ando a tarifa zero, que é uma delícia. É uma coisa melhor que tem. Eu recomendo vivamente a todos vocês. Aí você começa a notar a diferença do que é você pagar do que você não pagar o transporte coletivo. Porque você organiza a sua viagem do jeito que você bem entende, para quantas vezes você quiser, torna a entrar e assim por diante, sem a menor preocupação daquela pagamento obrigatório que você tem no caso da tarifa. A pergunta do professor, não sei se o professor já foi embora, respondo ali para ele, é assim, ó. Realmente, essa coisa do transporte alternativo é uma das coisas mais piradas que eu conheço. Eu vou dizer por quê. Do ponto de vista estritamente da racionalidade, o transporte é o inverso de um mercado monopolista. O que é um monopólio? Monopólio tem só um fornecedor e vários consumidores. Todos obrigatoriamente terão que comprar desse único fornecedor.
O mercado de transporte coletivo é o oposto disso, é o mercado monopsônico que chama. Ou seja, você tem vários, você só tem um usuário, e se você tiver vários transportadores disputando, esse usuário não se amplia, é sempre ele. Se você tiver várias empresas disputando esse usuário, se tiver 4, 3 vão à falência, porque só uma vai transportá-lo. É o oposto do monopólio. Tanto que todas as tentativas de fazer a liberação geral do transporte coletivo fora da lógica de mercado controlado, isso foi feito em Santiago do Chile, liberou geral naquela fase delirante do neoliberalismo do Pinochet, liberou geral. Resultado, na Avenida Bernardo O'Higgins, que é a principal avenida de Santiago do Chile, tinha 50 mil carros disputando transporte coletivo, disputando passageiro. Claro que nem só algum pegava. E na periferia não tinha transporte coletivo nenhum, porque lá não era rentável transportar gente. Tá? Então, essa questão do transporte não escapa do fato dele ter que ser tratado como mercado monopsônico, o que reforça a ideia de que se forma em torno da questão do transporte uma disputa de mercado muito especiosa, que é, por exemplo, São Paulo. Você tem X empresas de ônibus e cada empresa de ônibus cuida de uma região da cidade. Elas não competem entre si. As empresas de ônibus não competem entre si, não porque não isso ou aquilo, é porque o mercado de transporte coletivo não permite a competição. Tá? Então isso reforça a ideia de que é um mercado cheio de viés, em que a tentativa é sempre a de aparelhar o poder público cada vez mais, porque você tem um mercado cativo seu. Bem, isso dá origem, o professor perguntou que experiência eu tive. Quando eu cheguei na Secretaria de Transportes, o Transporte de São Paulo estava num estado de horror, que ele já teve outras vezes. Não tinha gente andando na capota de ônibus, um negócio assim apavorante, sabe? A disputa de pessoas para entrar no ônibus Jardim Jacira, lá no fundo da Zona Sul do Jardim Macedônia, 4 horas da manhã, era uma cena dantesca de pugilato, de disputa, briga, tapa, bufetão, uma coisa horrível. As empresas estavam com contratos de concessão vencidos, uma situação caótica. Então, surgiram os tais transportes clandestinos, ok? Que era o sujeito que pegava um ônibus e saía por aí catando passageiro. Houve um momento que algumas frações do partido que na época governava São Paulo, o PT, e eu na época fazia parte do PT, até porque hoje não pertenço a um partido político, mas na época pertencia, havia aquela ideia de que small is beautiful, né? Lembra dessa teoria do small is beautiful? Você já ouviu falar disso, né? Do Schumacher, do small is beautiful. Então a ideia de que realmente seria o pequeno empresário, aquele homem de livre espontânea vontade, pega um ônibus e vai ganhar a sua vida transportando passageiros. Né? Não funciona, porque aquilo do mercado monopsônico. Mas naquele caos, né? De repente começou a peitar isso como uma solução, que era um delírio. Porque aí não tem segurança, não tem controle nenhum. O sujeito pega um ônibus, se o pneu está careca, azar, enfim, desastre. Uma coisa terrível. O que aconteceu? Na sequência da não aprovação da tarifa zero, nós fizemos um sistema que chamou municipalização de transportes, que é, passamos a contratar as empresas de ônibus como a gente contrata viadutos e obras públicas. Como é que você contrata um viaduto? Tem que construir um viaduto, você contrata uma empreiteira, ela constrói, você paga para ela, e dá um abraço, e depois você vai cobrar ou não para quem passa em cima do viaduto. No caso, nada se cobra. Aliás, é bom vocês lembrarem que os viadutos, túneis e elevados são tarifa zero. Né? Então, adotou-se a mesma lógica do transporte coletivo. Eu freto um ônibus do empresário de ônibus, uma frota de ônibus, de quanto custa um ônibus por dia? R$1.000? Ok, está aqui os seus R$1.000. Agora você vai rodar aqui, ali, acolá, assim, assim, assado, frito, cozido, e a tarifa você vai recolher e no fim do dia você entrega para mim, que é o que se fazia no final do governo daí do dia. E depois eu cobro do usuário aquilo que eu bem entender. Eu separei o custo do serviço que eu pago para o empresário de ônibus daquilo que eu cobro do usuário. Né?
Separei custo do serviço, o que vai me permitir fazer serviço de mais qualidade sem cobrar todo o custo e assim por diante. Bom, esse sistema de municipalização matou o transporte clandestino, é óbvio, né? A oferta de ônibus foi... Passou a ser o inverso. O empresário, em vez de ter pouco ônibus cheio de gente, ele queria alugar o maior número de ônibus possível para a prefeitura, né? Então, nessa época eu senti a máfia. Eu tive que andar com 2 capitães da PM do meu lado, porque começaram a pintar ameaças de vida, né? Porque aí mexeu com a... Porque aí entra nesse nível de aspas de mafialização dessas coisas. Uma entrevista que eu vi do Marcelo Freixo, que eu recomendo, aliás, uma entrevista muito interessante feita no Roda Viva da Cultura, ele fala exatamente isso que o professor disse, que é a mafialização dos transportes coletivos por vans e alternativos do Rio de Janeiro, que é um negócio muito complicado. Mas foi a minha experiência de mafialização. A outra, que é a que a mídia usa, a máfia dos transportes, é puramente cascata, né? No meu tempo se chamava cascata, é espuma, é fábula. Por exemplo, é para criar na população, né, aquela reação contra o empresário de ônibus. Se demoniza o empresário de ônibus, né, como sendo o grande culpado, e aí as pessoas ficam com raiva disso, mas não enxergam qual é o real problema da questão do transporte coletivo, né? Essa demonização é meramente artificial, e na verdade o cara que demoniza o transportador, não estou defendendo o empresário de ônibus, mas o mesmo que demoniza é o que depois vai lá pedir para ele dinheiro para bancar a campanha eleitoral. Então, essa historinha não dá para acreditar. Eu não sei se ninguém tem mais alguma pergunta, já são meio-dia, né? Já é meio-dia. Se alguém tiver mais alguma pergunta, senão acho que a gente pode encerrar, deve estar todo mundo com fome, acho que foi muito boa. Obrigado. Antes de... Eu só queria dizer uma coisa que eu trouxe aqui, porque eu acho que é uma coisa muito importante. Não é entrevista, mas é uma frase que eu li outro dia que eu achei muito interessante. Tem tudo a ver com essa conversa aqui. É de um pensador finlandês. Não sabia que a Finlândia tinha filósofos, mas tem. O nome dele eu não registrei aqui. Mas ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz assim: a única coisa que podemos tomar como certeza é que tudo muda. A taxa de mudança aumenta cada vez mais. Se você quiser acompanhar, melhor se apressar. Essa é a mensagem dos dias atuais, não é? É verdade? Você sente isso? Eu sinto. Apesar de que eu não posso ter muita pressa, porque aonde eu vou chegar, não convém chegar muito rapidamente. Mas enfim. Porém, é útil lembrar a todos que nossas necessidades básicas não mudam. A necessidade de ser considerado querido, a necessidade de pertencer, a necessidade de estar próximo e ser cuidado e de um pouco de amor. E isso é conseguido apenas pela desaceleração das relações humanas. Para ganharmos controle das mudanças, devemos recuperar a lentidão, a reflexão e a capacidade de estarmos juntos. Então, encontraremos a verdadeira renovação. Eu achei essa coisa muito interessante, porque isso tem relação com aquilo que eu falei no certo momento. A vida das cidades, com a ideia da rapidez, do automóvel, da velocidade, do isolamento uns dos outros, o automóvel é uma casca, né, nesse dia a dia, ele faz exatamente o oposto do que ele está propondo aqui, né? Quer dizer, é preciso, aspas, e eu achei essa frase muito interessante, que a gente recupere a lentidão, né? Então é isso um pouco que eu queria deixar aqui. O professor quer fazer alguma consideração? Não. Então, agradecer a presença dos corajosos que ficaram aqui até o fim, aguentaram a fome.
eu acho que valeu muito mais a pena ficar aqui ouvindo o que o Lúcio estava falando do que se entregar tão rapidamente assim, cultura. Hoje à noite a gente vai ter uma mesa de debates sobre o papel da imprensa, né, na cidade de São Paulo, né, a Semana de Jornalismo, discutindo um pouquinho do jornalismo. E vai ter, entre outros nomes, eu gostaria até que confirmasse, mas vai ter parece o editor assistente do Caderno Cotidiano da Folha de São Paulo, a Lúcia Rodrigues, que ela é repórter da Rede Brasil Atual, o Marcelo Gripa, que é repórter da onde, Ruth? Ele é sobrinho do... Tem um blog na Bandeirantes. Tem um blog na Bandeirantes. E só a Lúcia e eles estão confirmados. Tá, a Lúcia e ele estão confirmados, os outros nomes estão confirmados. De qualquer forma, são dois nomes interessantes que devem ter o que falar. A lista, para quem não assinou, está aí. Queria agradecer imensamente a presença do Lúcio, professor aqui na mesa. E tem mais alguma consideração final? Obrigado, gente. É isso aí.